Bem-vindos ao podcast Momento Agricultura de Precisão. Esse é o podcast do Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, GITAP, da FEAGRE Unicamp. Meu nome é Rodrigo de Freitas, o locutor deste episódio. Hoje, pulverização agrícola com uso de drones. E conheçam agora o nosso convidado deste episódio. Obrigado pela sua disponibilidade e seja bem-vindo, Glauberto. Meu nome é Glauberto Moderno Costa, sou profissionalmente conhecido pelo meu sobrenome, que é Moderno. Sou engenheiro agrônomo formado em Jaboticabal no ano de 96. Tenho mestrado em produção vegetal com especificidade em tecnologia de aplicação em 2007. E fazem 25 anos que atuo nesse mercado da tecnologia de aplicação terrestre e aéreo. E atualmente sou proprietário da empresa Alvo Consultoria, uma empresa especializada em processos de consultoria de tecnologia de aplicação terrestre e aéreo. Quero de antemão agradecer em nome do profissional Rodrigo de Freitas, engenheiro agrônomo, que me fez o convite, e também parabenizar por este tema dentro do podcast do Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, o GITAP da FEAGRE Unicamp. Realmente é um tema que está na atualidade, aplicar a pulverização, com aeronaves não tripuláveis, e dentro dessas aeronaves nós temos aí os drones como sendo uma das aeronaves possíveis de fazer estas aplicações. Então este episódio que trata realmente dessa pulverização agrícola com uso de drones, nós temos aí algumas perguntas e vamos aí responder de uma forma muito objetiva. E são perguntas, obviamente, muito bem formuladas, que são as mesmas que eu tenho recebido na atualidade. Então, de antemão, meu muito obrigado e tenham todos um ótimo bate-papo aí neste podcast. A aplicação de drones como ferramentas de apoio a atividades agrícolas está fervilhando. Existem muitas proposituras sobre quais tipos de operações eles poderão realmente contribuir, e a pulverização é uma dessas atividades. Temos acompanhado publicações no Brasil sobre esse tema, lembrando que em 2019 tivemos uma consulta pública para contribuições da sociedade sobre a regulamentação dessa atividade. Mas fato é que a pulverização com drone não é tão recente se analisarmos as experiências de países como Japão, Estados Unidos e China. Acredito que muito desse momento se deve ao desenvolvimento de novos drones e seus sistemas de operação, cada vez mais modernos e amigáveis quanto ao uso. Mas especificamente sobre a tecnologia de aplicação, as responsabilidades e preocupações técnicas continuam as mesmas da operação tradicional aérea ou terrestre. Moderno, em linhas gerais, quais são os principais aspectos que determinam uma operação de pulverização de qualidade? Em linhas gerais, pessoal, os aspectos que determinam realmente a qualidade da aplicação, nós temos que entender que esses aspectos estão ligados à aeronave e outros aspectos estão ligados às condições climáticas e características de alvo e produto. Nós temos que separar esses pontos. Quando a gente fala das características de aeronave, nós precisamos determinar exatamente a velocidade de voo, a altura de voo e, consequentemente, a faixa de aplicação. Quando nós entendemos exatamente a velocidade, a altura e a faixa, nós vamos conseguir determinar o tamanho da ponta de pulverização. A partir daí, entendendo o tamanho da ponta de pulverização, nós também conseguimos entender a pressão de trabalho que esses drones vão operar. Normalmente eles têm conseguido trabalhar dentro de faixa de pressão de 2 bar. Então nós precisamos selecionar pontas de pulverização que entregam a qualidade de gota que eu preciso, em função de alvo e produto, dentro desta pressão. Um outro fator ainda ligado a esta parte de faixa é a qualidade da distribuição volumétrica que está sendo distribuída dentro dessa faixa. Nós estamos estudando isso aí, isso ainda é muito novo,
Existem trabalhos na China, existem trabalhos nos Estados Unidos, agora no Brasil começou esse trabalho através de uma metodologia onde estendemos um fio de algodão, um fio de nylon, com um pigmento que você consegue rastrear por espectrofotometria e a gente consegue entender a distribuição. Obviamente que a gente acha que é tudo perfeito. Então, o coeficiente de variação aceito dentro de aeronave, nós estamos falando do coeficiente de variação volumétrica da distribuição do líquido dentro de uma faixa de 20%. Tratorizada, nós estamos discutindo 7%. Como é que nós vamos trabalhar esse indicador para o drone? Nós ainda não temos esse indicador já homologado, né, nos comitês internacionais. Estamos rastreando. O que nós sabemos é que as aplicações atuais, principalmente em catação de cana-de-açúcar, em aplicação em uva, alguns voos na cultura de banana que nós já temos, os resultados são satisfatórios. A pergunta que nós fazemos dentro do extensionismo e dentro da ciência é: mas qual o nível de aceitabilidade do coeficiente de variação? Nós estamos atrás deste número. Nós já sabemos que dificilmente vamos ter esse número abaixo de 7% como no tratorizado. Mas também não podemos permitir que esse número seja acima de 20% como em aeronaves. Então nós estamos aí nesse desafio. E obviamente outro ponto ligado à qualidade são as condições climáticas. Nós teremos que respeitar, sim, vento, sim, temperatura e umidade. Por mais que nós temos o efeito do wash, do rotor ali, dos motores, né, dando aquele impulso para que eu tenha a gota sendo lançada na trajetória vertical em direção ao meu alvo, dependendo da intensidade do vento e do tamanho de gota que eu escolhi, nós podemos ter variação e, como já sabemos, teremos variação dentro da faixa deslocada. Perfeito, Moderno. Os critérios de escolha de uma ponta de pulverização consideram o tipo de produto defensivo e o alvo que se pretende abordar na operação. As pontas de pulverização que estão sendo utilizadas nessas aplicações com drones são as mesmas pontas tradicionalmente usadas em equipamentos terrestres? Com relação aos critérios de uma escolha de ponto de pulverização, o que nós temos que levar em consideração é especialmente as características do alvo desejado versus produtos. Por exemplo, se eu vou fazer uma dessecação, vou usar, por exemplo, 2,4-D. Né? Vou fazer uma aplicação de 2,4-D. Vou dessecar ali uma área ali, usando 2,4-D. Eu preciso trabalhar com gotas médias a grossas. Posso trabalhar com gotas muito grossas? Com baixo volume que os drones aplicam, você poderá ter falhas de resultado. Então nós temos que encontrar um equilíbrio entre as gotas, que hoje nós temos as características de gota, dividido em classes, nós chamamos de espectro de gotas, que são a extremamente fina, muito fina, fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa e ultra grossa. O que nós estamos selecionando hoje dentro dos drones? Estamos selecionando gotas que estão ali entre muito grossa a finas. Obviamente, conforme na pergunta 1 já foi falado, se eu escolher pontos de pulverização para uma aplicação específica de fungicida na cultura da uva, obrigatoriamente eu preciso trabalhar com gotas finas. E aí os cuidados ali com vento, temperatura e umidade são sim muito importantes, que nós poderemos perder. Então a ponta de pulverização, para a gente resumir, eu preciso conhecer as características do produto. Conhecendo as características do produto, ela vai me definir se eu preciso de mais cobertura ou menos cobertura. Se eu tiver necessidade de mais cobertura, darei preferência para gotas mais finas. Se eu tiver necessidade de menos cobertura, darei preferência para gotas maiores. A pergunta, dentro da mesma questão, essas pontas são as mesmas utilizadas da aplicação terrestre? Sim, são as mesmas. Obviamente que o pessoal tem dado preferência a materiais de polipropileno, que são materiais mais baratos, mas existem as pontas em aço inoxidável e existem também as pontas em cerâmica. São usados hoje as pontas de 110 graus,
Alguns estão testando pontas de 80 graus, mas todas elas num padrão leque. Temos sim já algumas opções de ponta de jato cônico vazio. Lembrando que essas de jato cônico vazio, normalmente de 80 graus, são mais específicas para aplicações de fungicidas e ou inseticidas que necessitam de maior cobertura e, consequentemente, gotas menores. Alguma ponta tradicional não conseguiria ser usada em aplicações com drones por conta de pressão de trabalho, peso ou alguma outra característica? É importante estudar o catálogo, porque se você tem um aparelho que ele dá lá uma pressão máxima de 2 bar de pressão, ou aproximadamente 30 PSI, ou 200 kPa, e você escolher uma ponta de pulverização que ela abre aquele ângulo mínimo do catálogo lá, por exemplo, de 110 graus, a uma pressão de 3 bar ou 45 PSI ou 300 kPa, obviamente que você estará prejudicando a qualidade de aplicação em função da variação da distribuição volumétrica, porque a ponta de pulverização ela não abriu o ângulo corretamente. Então é importante sim que venhamos a ter conhecimento através do catálogo dessa pressão de trabalho. Um outro ponto ainda ligado a essa questão é com relação às pontas com indução de ar. Essas pontas com indução de ar, elas possuem alguns modelos uma necessidade de pressão maior para a abertura do leque ou abertura do jato. Se nós não respeitarmos essas características informadas em catálogo, nós sim poderemos selecionar algo que não seja desejável para aplicação. Moderno, existem restrições quanto ao uso do drone para pulverização ou das pontas utilizadas no que diz respeito ao resultado da qualidade de aplicação? Eu não vejo nenhuma restrição relacionada à ponta de pulverização e às aplicações com drones ao ponto de eu não ter resultados significativos. Eu entendo que, assim como são os aviões, assim são os pulverizadores terrestres, tratorizados ou não, o drone é uma grande ferramenta. Nós só precisamos entender que a qualidade do resultado da aplicação depende sim da altura de voo, da faixa que eu vou conseguir nessa altura, do tamanho de gota que eu selecionei e, obviamente, do tipo de gota em função do meu produto e alvo depositado. Então, realmente, nós precisamos entender que o drone ou as aeronaves não tripuláveis são ferramentas hoje essenciais para algumas aplicações. Só precisamos explorar muito bem esse conhecimento, que ainda é novo, porém já conhecido de longas datas em outras ferramentas. Só precisamos ajustar isso aí para as aplicações de drones. E isso já está sendo feito. Temos resultados muito interessantes já na cultura da uva, já na cultura da cana, já na cultura da banana. Precisamos entender em outros lugares. Se a gente respeitar essa relação, escolha de bico, tamanho de gota, faixa, velocidade, altura, diante das condições climáticas, ótimos, perfeito. Lembrando ainda que dentro que eu falo condição climática, tem um outro fator chamado inversão térmica, da mesma forma que a inversão térmica ela é problemática em aplicação aérea com avião, helicóptero e terrestre, ela também será problemática para drone e precisamos saber identificá-la. E isso requer um pouco de experiência no dia a dia no campo. Tempos atrás eu me deparei com equipamento com pontas especialmente desenvolvidas para o drone. Em que situações essas pontas estão sendo empregadas? Os fabricantes de drone, principalmente alguns países, como Brasil e Argentina, estão importando peças e montando os drones. E obviamente que algumas aplicações como a cultura do algodão
já tem algumas pesquisas avançadas relacionando o tamanho de gota versus o controle daquela praga. Por exemplo, bicudo. Já sabe-se, para controlar bicudo, precisamos de gota da ordem de 80 micra, que é chamada de gota muito fina. Então, bicos hidráulicos, as famosas pontinhas de pulverização, elas não entregam essa característica homogeneidade de gotas, né? Homogeneidade de gotas dentro daquele espectro, e dificilmente vão entregar gotas desse tamanho. Então sabemos que quem entrega isso são os bicos rotativos, né? Bicos que giram e através da energia centrípeta produz ali as gotas que eu preciso. E normalmente esses bicos rotativos conseguem produzir gotas muito homogêneas e através da rotação de trabalho, no estudo de rotação, eu consigo acertar esse tamanho de gota. Então, realmente, esse tipo de investimento é interessante e precisamos identificar quais serão esses mercados. Será que eu realmente vou conseguir usar o drone na cultura do algodão? Lógico que vai. Agora, que situação? De repente, numa reboleira, através do mapeamento, do manejo integrado de pragas ou manejo ecológico de pragas, apesar de eu já ter feito a aplicação em área total, por algum motivo eu tive falhas, e o pragueiro vai lá e consegue identificar manchas, e eu faço o georreferenciamento dessas manchas e posso usar o drone dentro, como essa ferramenta de controle rápido, levando ele em áreas de reboleiras com custo relativamente interessante quando comparado a fazer uma nova aplicação em área total. Então esses bicos assim sim existem, é interessante, nós só precisamos criar um mercado adequado para eles. O colchão de ar produzido pelos motores de aviões e helicópteros na pulverização, chamado de downwash, é um fator importante para contribuir com a deposição dos defensivos aplicados. Drones também possuem essa capacidade na medida que seus rotores empurram o ar para baixo. Mas precisamos considerar que para a sustentação do drone esses motores atuam com força diferente e muitas vezes de forma independente para garantir a sustentação do drone no ar. No caso dos drones, esse fluxo é ideal para a pulverização? Com relação ao colchão de ar ou downwash, de fato, essa pergunta está relacionada à pergunta número 1, que nós estamos estudando isso. Existe esse fator debaixo do rotor ali, de cada motor? Sim, obviamente que existe. O que nós temos já percebido, porém, sem pesquisas científicas validadas, é que existe os drones onde a ponta de pulverização está debaixo da hélice e outros drones onde o pessoal tem abortado esse tipo de ponta de pulverização debaixo da hélice e colocado uma barra. Nós temos observado que a qualidade da aplicação com barra tem ficado melhor do que quando colocado debaixo da hélice. Por quê? A gente observa quando está debaixo da hélice, ali esse efeito da wash faz uma movimentação do jato, mudando aquele ângulo de abertura. Ou seja, ele fecha o ângulo. Ele fechando o ângulo em função do vento, eu crio um buraco entre os jatos dos rotores. Portanto, a gente precisa corrigir isso. Uma das formas de corrigir isso é colocando uma barra, como fosse uma barra de pulverização de um avião ou de um helicóptero. E isso tem dado resultados muito interessantes. Mas, de fato, esse movimento vertical de cima para baixo, realmente ele existe e nós precisamos explorar de uma forma inteligente. Então as pesquisas estão avançadas e tenho certeza que em breve teremos respostas mais consistentes. Já existe informação sobre melhoria da performance em função do número de motores do drone? Digo, hexacópteros ou octacópteros seriam mais indicados do que quadricópteros, por exemplo? Nós estamos investigando, a ciência está investigando. Essa informação sobre a performance da aplicação em função do número de motores, ela está diretamente relacionada à qualidade da faixa. Então, se eu pegar uma aeronave de asa fixa, o que a gente tem percebido e observado é que a qualidade da faixa de aplicação
ela pode ter erros, como também os equipamentos quadricópteros, ou hexacópteros, ou octacópteros. Porque essa relação depende muito do tipo de bico que eu escolher, depende da relação de altura, depende da relação de velocidade. Então nós precisamos de mais dados. Hoje não tem um número tão concreto para dizer se um é melhor ou se o outro é pior. O que a gente observa é o que eu falei na pergunta 6. A gente tem observado que o efeito wash tem feito um deslocamento ali do jato de pulverização, criando alguns vácuos, né? Uns espaços. E, portanto, colocando uma barra, nós corrigimos isso. Moderno, você como especialista nessa área de tecnologia de aplicação sabe que fatores ambientais como vento e inversão térmica são preocupantes em qualquer pulverização aérea. Mas especificamente para a pulverização com drone, esses componentes seriam ainda mais restritivos ou não? Eu acabei adiantando até numa questão aí, a gente vai aqui discutindo e o fluxo de mensagem vem vindo, mas tem essa pergunta aqui, ligado a vento e inversão térmica. É preocupante? Sim, e muito. Nós vamos ter que respeitar essas condições climáticas. Ah, mas o drone dá o efeito do awash e ele vai empurrar. Isso não é uma verdade de fato. Dependendo da intensidade e direção desse vento, nós vamos sim ter deslocamento na trajetória dessas gotas e nós vamos ter alteração da qualidade do coeficiente de variação dentro da faixa que eu desejo. Então nós vamos ter que respeitar condições climáticas, sim. E se vocês me perguntarem, mas existem adjuvantes, esses adjuvantes vão melhorar? Eles vão ajudar, eles não vão resolver. Existe um grande erro em dizer que eu coloco adjuvante, agora eu posso trabalhar com vento maior. Isso é um grande erro. A partir do momento que você coloca adjuvante, com propriedades de reduzir e deriva, você, dentro daquela condição de vento determinada pelo que a ponta de pulverização consegue trabalhar, você começa a perder um pouco menos. Mas se você não respeitar essa condição climática, pelo contrário, você achar que agora colocou adjuvante pode abusar da velocidade de vento, você terá perdas ainda maiores. Então, vento é importante, temos que respeitar. Qual a condição de vento que eu vou trabalhar? Depende. Depende do alvo que você quer, depende da característica de gota que você selecionou. Isso vai determinar, né, esse índice de qual a velocidade de vento que eu não vou ter perdas. E inversão térmica, como eu já disse, é extremamente perigosa. É obviamente que se a inversão térmica estiver a 10 metros de altura e ela estiver ocorrendo a 10 metros de altura em relação ao alvo, e você está com o drone a 4 metros em relação ao alvo, a linha de inversão está acima da linha de voo. Obviamente que isso não vai ter interferência. Mas se você tiver a 4 metros de altura de voo do seu alvo e a linha de inversão estiver a 1 metro de altura do alvo, você está trabalhando com o drone acima da linha de inversão e, portanto, você terá sérios problemas. E essa parte de inversão também está relacionada à característica da formulação do produto. Se a gente estiver voando produtos com características de volatilidade, isso não tem nada a ver com o drone, isso tem a ver com formulação, isso não tem nada a ver com gota, isso tem a ver com formulação, nós teremos problemas de transformar parte desse produto em vapor. E se o drone estiver acima da linha de inversão térmica, pior vai ficar, porque esse vapor do produto, ele vai ficar ali parado. Quando essa inversão acabar, nós teremos o problema em áreas vizinhas ou até mesmo em locais não desejados. Então é muito importante que nós respeitamos esses pontos. E dentro do mapa, isso já está previsto. Fui convidado pelo mapa para fazer parte desse programa, e dentro do escopo que está no edital público, não está citada inversão. E eu fiz questão de citar os problemas de inversão, porque eu já vi problemas de aplicação de drone em pastagens, áreas experimentais, e não foi respeitada a inversão térmica. E o estrago foi grande. Precisamos respeitar isso sim.
Quem acompanha suas palestras e treinamentos sempre recebe informação a respeito dos cuidados necessários com a cauda de aplicação. Um dos pontos que você aborda é a agitação da cauda para a uniformização da solução. Como os sistemas de pulverização com drone têm contornado essa necessidade de agitação da cauda? A cauda, pessoal, é um negócio fundamental. O que eu espero que não aconteça nos drones e que infelizmente acontece com aviões e equipamentos terrestres, é essa mistura de cauda de qualquer forma, sem o conhecimento técnico das reações físico-químicas de incompatibilidade. Qualquer equipamento hoje que aplique, ele tem um sistema de agitação. Até um simples pulverizador costal, ele tem um sistema de agitação. Alguns mais eficazes que outros, mas ele tem um sistema de agitação. Então, o que a gente observa aqui nos drones, o sistema de agitação ele é deficiente. Ele não está adequado. Se você estiver aplicando uma formulação 100% de solubilidade, né, seja líquida ou seja sólida, que você adiciona água, ele cria uma solução verdadeira, nós não teremos problemas. Mas por algum motivo, por mais que o tanque seja pequeno, se eu tiver ali uma mistura inadequada, uma mistura de tanque inadequada, um produto ali foliar que eu quero aplicar e que ele não seja uma solução verdadeira, quando adicionar na água, ele vira uma suspensão, eu posso ter problemas de formação de fases e, consequentemente, o ativo que eu estarei colocando ali no alvo, seja um foliar ou seja um fitossanitário, não será uniforme e eu terei problemas. Então é algo que nos preocupa, tá? E eu espero que essa aplicação de drones, que é algo muito específico, ela respeite e os profissionais entendam esse processo. E volto a frisar, os drones têm falhas. Agora, esses equipamentos como aviões terrestres, com todas essas ferramentas de agitação, ainda observamos problemas. Por quê? Porque o preparo de cauda é fundamental para a gente garantir solubilidade da nossa cauda. Quando nós não respeitamos ou não sabemos fazer essas caudas, nós criamos problemas. Então isso é um processo simples, porém precisa de conhecimento para que a gente possa entender como fazer uma cauda correta. Moderno, você acredita que existam formulações de defensivos que não possam ser trabalhadas via drone por conta da necessidade de agitação especial ou outro fator de restrição ligado à característica da cauda? Eu não vejo problema de formulações não serem possíveis de se aplicar via drone. O que acontece é que algumas formulações precisam de agitação muito boa. Vou dar um exemplo. Pós-molháveis ou WP. Este tipo de formulação, ele precisa ser feito uma pré-mistura, começando com para 2, de produto para 2 litros de água, feito separadamente, e vai acrescentando água até termos fluidez. Se adicionado no tanque de um drone, sem ter essa fluidez, teremos problemas. Haverá entupimento dos bicos. Se eu fizer essa pré-diluição bem feita, encontrar a proporção que eu tenho a fluidez, que normalmente tem ficado aí depois que você faz 1:2 e começa a abrir, tem ficado ali 1:6, ou 1:8, ou 1:12, depende muito do produto. O que a gente percebe? Colocando esse produto dentro do tanque, e se a gente não tiver agitação, isso sofrerá uma decantação ao longo do voo, ao longo desse tempo de esvaziamento, e, consequentemente, poderá ocorrer entupimento de bicos ou a aplicação desuniforme. Outra formulação, se não for bem preparada, é o WG, que é o grande dispersível de água. Eu preciso, alguns WG abrem 1:3, outros abrem 1:5, outros abrem 1:6, outros abrem 1:10. Então eu preciso conhecer de ordem de grandeza, eu falo, regra geral, 1:10. Para cada quilo de WG eu preciso de 10 litros de água. Então, descobrindo isso aí, fazendo a abertura do grânulo corretamente, eu coloco no tanque, eu não terei problemas.
Porém, existem outras formulações WG que, quando aberto o grânulo, ela não forma a solução verdadeira, ela forma a suspensão. E suspensão, se não tiver agitação, ele decanta. Então é algo que nos preocupa, então nós temos que ficar atentos a essas duas formulações. Durante suas apresentações, me chamou muito a atenção para o cuidado com a água de preparo da cauda. Suas experiências de encontrar água bombeada de rios e lagoas com muita turbidez e até mesmo a descoberta de um caranguejo dentro do sistema de um pulverizador me ensinaram sobre a importância do sistema de filtragem. Em equipamentos terrestres, ele está presente na própria máquina através de filtros e outros aparatos. E no caso dos drones, como está sendo tratada essa questão? Realmente, pessoal, quando a gente fala em qualidade de água, nós precisamos tratar a água como nosso veículo que levará o ativo até o local desejado. Infelizmente, a gente tem visto que muitas pessoas usam água de péssima qualidade. Como os drones não têm bons sistemas de filtragem, os fabricantes admitem que o usuário de um drone ele vai usar uma água, vamos dizer assim, de alta qualidade, de um poço artesiano, e que seja até filtrada. Lógico que não são filtros para bebida humana, são filtros para reter impurezas. Então não dá para a gente aí oferecer um serviço de aplicação de drone e a fonte de água vem de um rio cheio de argila, cheia de lodo, cheio de material em suspensão. Isso não tem cabimento. Então imagine só você fazer um serviço, uma prestação de serviço e levar a água bombeada de um rio ou de lago. Primeiro que os drones vão consumir pouca água. Então eu tenho que realmente prezar por uma qualidade de água diferenciada, livre de impurezas. Não adianta a gente querer forçar sistemas nos drones, sistemas de filtragem, porque ali não há espaço para nós colocarmos filtros. O mais que eu consigo ali é reter as peneirinhas nos conectores dos bicos. Eu não consigo ficar colocando filtros de linha ali. Tem ali um filtrinho antes da bomba, alguns modelos. Então vamos respeitar e entender que esses drones têm as nossas limitações de peso e que, portanto, eu não posso ficar ali colocando sistemas de filtragem como são nos pulverizadores terrestres ou aviões e helicópteros. Então, tem que começar da premissa que eu levarei uma água de qualidade química e uma água de qualidade física, sem impurezas. Amigos ouvintes, chegamos ao fim de mais este episódio do podcast GTAP. Certamente tivemos muita informação relevante para contribuir na melhoria de nossas atividades. Glauberto, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação conosco e abrir o espaço para você deixar seus contatos para nossos ouvintes interessados em interagir com você em outra oportunidade. Mais uma vez, obrigado, engenheiro agrônomo Rodrigo de Freitas, pelo convite e espero que vocês possam ter entendido o meu posicionamento e torço para que em breve novas informações e pesquisas sejam publicadas para que possamos usar de forma correta essa brilhante ferramenta que tem seu espaço, que está sendo construído e que não podemos de forma nenhuma destruir essa imagem dessa ferramenta por erros que são ocasionados pela falta do nosso conhecimento. Mais uma vez, meu muito obrigado e fico à disposição em breve no futuro contato.